Toda a sociedade tem ideias interessantes sobre cores, o que representam, quais parecem melhores que outras, quais cores devem ser evitadas. Aqui estão 5 fatos coloridos sobre a cor na Idade Média. Cortesia da pesquisa do historiador francês Michel Pasteur. Parte 1. A cor do meio. Os eruditos medievais herdaram a ideia dos tempos antigos de que havia 7 cores: branco, amarelo, vermelho, verde, azul, roxo e preto. Verde era a cor do meio, o que significava que ficava equilibrado entre os extremos do branco e preto. Também era considerado uma cor calmante, tanto que os escribas frequentemente mantinham esmeraldas e outros objetos verdes ao lado deles, para olhar quando precisavam descansar os olhos. Parte 2. Cores cavaleiresco. Os romances arturianos, uma das formas mais populares da literatura na Alta Idade Média, costumavam fazer um uso simbólico da cor, especialmente na representação de cavaleiros. Pasteur escreve: o código de cores era recorrente e significativo. Um cavaleiro negro era quase um personagem de importância primordial. Tristan, Lancelot, Gawain, que queria esconder sua identidade, ele geralmente era motivado por boas intenções e preparado para demonstrar seu valor, principalmente por justas ou torneios. Um cavaleiro vermelho, por outro lado, era frequentemente hostil ao herói. Esse era um cavaleiro perverso ou maligno, às vezes o enviado do diabo ou um ser misterioso do outro mundo. Menos proeminente, um cavaleiro branco era geralmente visto como bom. Era uma figura mais velha, amiga do protetor ou do herói, a quem ele concedia um sábio conselho. Por outro lado, um cavaleiro verde era um jovem cavaleiro, recentemente apelidado, cujo comportamento audacioso ou insolente causaria grande desordem. Ele poderia ser bom ou ruim. Finalmente, cavaleiros amarelos ou dourados eram raros e cavaleiros azuis eram inexistentes. Parte 3. Monges pretos versus brancos. Durante o início da Idade Média, as regras para os monges notaram que eles não deveriam se preocupar com a cor de suas roupas. No entanto, ao longo dos séculos, suas roupas se tornaram mais escuras, com os cluníacas, uma das comunidades monásticas mais influentes, acreditando que o preto era a cor apropriada para o hábito. Uma reação a essa ideia surgiria no século XII, com os cistercienses adotando um hábito branco. Para os líderes desses grupos monásticos, o debate sobre as cores foi muito sério. Pedro, o venerável abade de Cluny, e Bernardo, abade de Clairvaux, até ridicularizou as escolhas um do outro. Pedro disse que o preto é a cor da humildade e da renúncia, enquanto o branco é a cor dos feriados, a glória e a ressurreição, indicando que os cistercienses estavam agindo com orgulho, um pecado mortal. Bernardo respondeu que o branco era a cor da pureza, inocência e todas as virtudes, enquanto o preto era a cor da morte e do pecado. Parte 4. A cor do Islã. O verde é frequentemente associado à religião islâmica, mas essa ideia só se desenvolveu no século XII. No Alcorão, o verde é mencionado 8 vezes, sempre em sentido positivo, como uma cor de vegetação, primavera e paraíso. Dizia-se também que o profeta Maomé gostava de usar turbante verde e outros tecidos verdes. No entanto, enquanto o verde estava ligado aos descendentes de Maomé,
outras cores se associavam às dinastias dominantes do mundo islâmico. Branco para os omíadas, preto para os abássidas e vermelho para os almohadas. Pasteur acredita que é nos anos 1100 que o verde passou a ser visto como uma cor que unificou os vários povos muçulmanos. Seu simbolismo está associado ao do paraíso, felicidade, riqueza, água, céu e esperança, escreve ele. O verde se tornou a cor sagrada, e é por isso que muitas cópias do Alcorão da Idade Média tinham capas verdes como ainda hoje. Da mesma forma, um grande número de dignatários religiosos usam roupas verdes. Por outro lado, nos tapetes o verde desapareceu gradualmente. Não se pisa em uma cor tão venerável. Parte 5. A Revolução do Azul. O livro de Pasteur sobre azul começa mencionando como essa cor foi negligenciada entre os antigos gregos e romanos, que raramente escreviam sobre ela ou faziam uso dela. Ele até mergulha na questão de saber se os povos antigos poderiam ou não ver o azul. Essa negligência continuou até o início da Idade Média e foi até o século XII. Então, de repente, escreve Pasteur: em apenas algumas décadas tudo muda. O azul é descoberto e alcança um lugar de destaque na pintura, heráldica e roupas. A primeira parte dessa revolução azul foi como essa cor foi usada para representar as roupas da Virgem Maria. A cena de Maria em luto pela crucificação de Jesus e a cena de Maria segurando também o menino Deus foi muito popular na Idade Média. E uma vez que os artistas começaram a retratar sua roupa em um tom azul vibrante, logo se tornou padrão. Além disso, outros artistas, especialmente os que trabalhavam com vitrais, superaram as limitações e técnicas de criação, de modo que a cor seria usada em uma forma variada, tanto em mídias como em roupas. Pasteur acrescenta que os monarcas do século XIII, como Luís IX da França e Henrique III da Inglaterra, começaram a usar o azul, fazendo com que ela se tornasse a cor da realeza medieval. Bom, por hoje é só, pessoal. Nos vemos agora no próximo Medieval em Casa, aqui no História em Casa. Até a próxima!